paz do Senhor, é com muito prazer que mais uma vez a gente entra na sua casa, através do seu celular, através do seu computador, para trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje está no capítulo 5 do livro do Êxodo. Versículo 1 diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Meus amados, a maioria de nós conhecemos a história de como que aconteceu a saída do povo do Egito. Deus levantou Moisés para esse propósito e ele fez tudo aquilo que estava diante do Senhor, diante de si mesmo, para que fosse bem sucedido no seu trabalho. O texto que nós lemos aqui em Êxodo, capítulo 5, ele faz menção aos personagens que eu quero falar com você através desse vídeo: Moisés, Arão e Faraó. O versículo 2 diz o seguinte: Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Vejam bem, Faraó, ele não mentiu, ele de fato não conhecia o Senhor. E muitos nessa geração que nós estamos vivendo agora também não conhecem o Senhor. Na verdade, nem Faraó e nem tampouco o povo de Israel conhecia o Senhor. Quando nós avançamos um pouco mais, no capítulo 6, versículo 7 diz o seguinte: E eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Veja bem, no capítulo seguinte ao que nós lemos, Deus fala com Moisés e diz que vai se apresentar ao seu povo e este o conhecerá e ele será Deus dessa nação. Nós estamos vivendo dias difíceis onde a maioria das pessoas não tem nenhum conhecimento acerca de Deus. E aqui Deus se manifesta de forma grande e poderosa para que o nome dele se fizesse conhecido. Primeiro ele se manifestou a Moisés, e Moisés atendeu o chamado. Moisés foi criado num ambiente politeísta, havia muitos deuses, havia culto a esses deuses, o paganismo imperava, e em determinado momento, Moisés, quando estava em fuga, ele viu uma sarça, ele viu um arbusto que estava queimando. Arbustos se queimarem no deserto é uma coisa comum, mas aquele que ele via, ele queimava, mas não era consumido pelas chamas, e aquilo atraiu a atenção de Moisés. E quando ele chegou perto desse arbusto, dessa sarça, uma voz se fez ouvir e disse-lhe: Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. O nosso Deus é santo, é poderoso e maravilhoso e quer se fazer conhecido. Infelizmente, muitos não estão crendo, nem dando ouvido e nem querem conhecer o Senhor. Nós vemos aqui no capítulo 6, onde eu li no versículo 7, que Deus se manifestaria para esse povo de Israel, a nação com a qual ele queria fazer aliança, um pacto. E no capítulo 7, no versículo 5, ele diz, o Senhor diz: Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel. Veja bem, há uma sequência em que Deus
ele se manifesta a Moisés, depois ele se manifesta ao seu próprio povo, a Israel, a essa nação, depois ele se manifesta àquele império, ao povo egípcio, e mais para frente, no versículo 17 do capítulo 7, ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, nisto saberás, Faraó, que eu sou o Senhor. Olha só, o Egito abrangia e era responsável por manter a escravidão em toda aquela terra. Todos os povos estavam debaixo do jugo do Egito. Faraó era tido como um deus. Agora o Deus verdadeiro se manifesta e vai de forma paulatina sendo conhecido e se fazendo conhecer. Mas Faraó afirma categoricamente: eu não sei quem é o Senhor e não deixarei esse povo ir. E quando Deus se manifesta a Faraó no capítulo 7, versículo 17, ele já se manifesta e junto com essa manifestação do seu conhecimento, ele traz já um juízo. A primeira praga já é colocada como um juízo sobre o Egito e sobre toda aquela nação. As águas tornam-se em sangue. Meus amados, você que está me ouvindo, Deus tem se manifestado de várias formas, tem usado os meios de comunicação, as redes sociais estão aí falando, alertando, mostrando quem é o Senhor, falando que é um Deus de amor, mas também é um Deus de juízo, um Deus comprometido com a verdade e a santidade. E Ele quer se fazer conhecer, Ele quer se apresentar para você e para sua casa. E o profeta Oséias, no capítulo 6 do seu livro, no versículo 3, ele diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Veja que coisa maravilhosa. Deus quer que nós o conheçamos, Deus quer que nós venhamos ter entendimento de quem é Ele, do que Ele pode fazer e quem Ele é de fato para as nossas vidas. Você tem a oportunidade, através da palavra de Deus que está sendo pregada e ministrada. E outra passagem muito interessante é a que está em Miqueias, quando diz, no capítulo 7, que toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem a terra, cobrem o mar. Veja bem, haverá um momento em que toda a terra conhecerá o Senhor, saberá de fato quem é Ele. E para aquele povo que ouviu, que deu crédito para Moisés e para o povo escolhido de Deus, houve livramento. Mas para aquele povo que não creu, Faraó e os egípcios, houve juízo e destruição, houve morte, houve realmente um momento de dor e tristeza. Você tem a oportunidade de, através desse conhecimento, ser salvo, ser liberto, ser transformado, ser mudado, ser abençoado por Deus ou seguir a mesma linha que Faraó. Você é responsável pelas suas decisões. Pense nisso, que o Senhor te abençoe, que o Senhor se manifeste dentro da sua casa e que se faça conhecer. E quando Ele fizer isso, que você dê crédito e que abrace e que venha para os pés do Senhor o mais rápido possível. Deus te abençoe em nome de Jesus.